Portanto digo, conhecendo o tempo. Fala, conhecendo o tempo. Numa outra tradução, na King James, ele diz, discernindo o tempo. Fala, discernindo o tempo. Que a hora de despertamento do sono, que já é hora, que chegou o tempo, que bateu na porta, que é um aviso, um letreiro gigante, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Fala assim comigo. É hora de discernir o tempo, porque a minha salvação está mais perto de mim do que quando eu fui salvo. O que eu quero começar a falar com o seu coração, na permissão de Deus, é sobre discernir o tempo. Há um tempo atrás, eu fui com a Sara para a praia, e eu fui treinar os meninos no futebol, e nós tivemos uma caminhada de 5 quilômetros. Todos nós corremos. Eu me lembro como se fosse hoje, estava um céu como esse. Eu cheguei da corrida, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para cima e eu comecei a chorar. Meus olhos marejaram. E eu cheguei, levantei os braços e eu falei para Deus uma coisa que eu escrevi debaixo da foto que depois eu tirei, ou melhor, tiraram de nós. Eu falei, Deus, que saudade do céu. E eu escrevi na foto, inclusive, a seguinte frase: como eu posso amar tanto um lugar que eu nunca estive lá? Então alguém que comentou essa foto, depois me perguntou o que eu quis dizer isso. Eu falei, eu não sei porquê, mas eu já estive aí. Eu não sei, mas eu amo esse lugar. E eu começo a falar dele, eu começo a chorar. Falei, tem alguma coisa que me atrai. Eu olho para o céu como se fosse o alto. E eu falo, Deus, que vontade de estar aí. Em alguns momentos eu falo, que saudade. Existe um termo francês que a gente já ouviu um bocado, e acredito que você também já ouviu, um déjà vu, ou déjà vu em francês. O que significa esse termo? Essa palavra significa já visto. No nosso português, claro, é uma reação, uma sensação de uma reação psicológica, onde parece que eu já estive nesse lugar sem nunca ter estado lá. Esse é um déjà vu. Parece que eu conheço alguém, eu conheço você, não sei de onde, mas eu te conheço. Mas você nunca foi apresentado. Já passou por isso? Você já viu isso? Já experimentou isso? A palavra de Deus, quando ela começa a entrar nos nossos corações, o nosso espírito trafega pelo mundo espiritual e parece que nós vivemos esse fenômeno psicológico que provoca sensações ilusórias entre uma situação presente e um acontecimento passado. Esse é o meu déjà vu, o déjà vu, o déjà vu. É alguma coisa que eu sei, eu nunca fui para lá, mas quando eu cheguei naquele lugar, eu disse para mim mesmo, eu já conheço esse lugar. Eu não sei como, não sei de onde, mas eu já conheço esse lugar. Amém, gente? Se você já sentiu isso, quando sente um perfume, quando vê um pôr do sol, um ambiente de névoa,
e você é levado para algumas memórias que estão aí dentro de você, e você fala assim: meu Deus, como isso é saudosista, como isso mexe comigo. Eu começo é só eu ver tal coisa, experimentar tal coisa, eu sei de alguma coisa que mexe comigo, e é uma sensação inexplicável. Então, eu lhes contei isso porque você precisa discernir o tempo que você está vivendo. Porque o tempo que você está vivendo é que te leva, ou pode te levar futuramente a um saudosismo, onde você deixou passar o tempo, onde você não conseguiu discernir o tempo. Discernir o tempo é ajustar o meu time com pelo menos 3 coisas: com a época que eu vivo, com a cultura que eu tenho no meu tempo e com os costumes da minha geração. Eu tenho que ajustar o meu time de vida com a minha realidade. Eu não posso viver aqui fora dessa realidade. Para eu entender o que está acontecendo a nível global, eu tenho que estar inteirado, eu tenho que estar sabendo. E aliado a tudo isso, eu tenho que estar no time certo, no mesmo compasso, na mesma rotação da palavra de Deus. Quando eu entro nesse ritmo, eu começo a saber qual é o tempo e a fase da história que eu estou vivendo. E o que isso me aconselha que eu não fico a esmo, jogado pelos buracos da história. Eu não vou ficar desatualizado com o que Deus está fazendo. O tempo que Deus está falando para a igreja é que é hora de despertar do sono, porque as coisas estão acontecendo e não vão parar. E nós precisamos encontrar o time, saber o que é que Ele está falando, saber o que é que Ele está fazendo, porque o tempo de Deus não cabe entender, cabe para mim e para você discernir. Eu não vou ter todas as respostas, Ele não vai me dar todas as respostas, eu tenho que discernir. Eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que ele pensa. Quando eu vou para Eclesiastes, no capítulo 8, verso 5, Salomão dá a letra. Ele fala para mim: Rinaldo, quem guardar o mandamento não experimentará mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. A maioria da igreja está dormindo, está vivendo a vida para si, está pecando escondido. A maioria da igreja está se afastando das fontes de águas vivas. E a palavra do Senhor que vem essa manhã é que eu tenho que discernir quando um tempo termina e o outro começa, quando uma fase da história se acabou, para eu não ficar preso no passado, e outra na minha vida começa, quando eu entendo que ciclo eu estou inserido, e eu estou vivendo, porque cada geração cria o seu próprio mal, cada geração cria suas próprias enfermidades, cada geração da terra experimenta o seu apocalipse, todas elas pensam que elas são exclusivas. No meu tempo passamos por isso, no meu tempo era assim, no meu tempo nada era fácil. Eu te dou uma dica da palavra do Senhor em Eclesiastes 1:9, o sábio Salomão disse o seguinte: o que foi, tornará a ser, e o que foi feito, se fará de novo, porque não há nada novo debaixo do céu. Alguns dias atrás eu li uma coisa que eu fiquei horrorizado. Alguns soldados conseguiram, em nome da insanidade da guerra, estuprar uma criança de 9 meses. E eu fiquei me olhando no espelho como ser humano,
eu tenho minha parte biológica perfeita, em pleno funcionamento. Eu olhei para mim, eu disse como ser humano, que vergonha, o que leva um objeto ou uma ferramenta, um ser humano que vira uma ferramenta nas mãos do diabo, a estuprar um bebê de 9 meses. Eu tenho que discernir o tempo, o que é que está chegando. Eu não posso ficar batendo contra a parede, eu vou me machucar. Eu tenho que saber ouvir, saber enxergar, porque a sabedoria governa o mundo. Alguns dias atrás, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, alguns soldados russos invadiram uma casa na Ucrânia. 3 soldados invadem, o casal está ali dentro, eles deixam o homem com um deles na parte de baixo da casa, sobe com a mulher no quarto em cima. E ali os dois se revezam, estupram a mulher. Depois mais um desce, fica com o homem, e aquele que estava ali sobe, estupra a mulher também. E os 3, antes de sair, riem na cara deles e matam o marido. E a mulher fica estuprada em cima do marido, chorando a Deus por justiça. E você pode me perguntar: o que é isso que está acontecendo? Meu Deus, que tempo é esse? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o mundo? Por isso que a mensagem para você hoje é discernir o tempo. Você tem que saber o que está acontecendo. Um grupo terrorista de extermínio invade Israel e ali estupram as mulheres, decapitam bebês, assam bebês vivos só porque eram judeus, matam senhoras que são sobreviventes do Holocausto. E esses seres, para o nosso governo, não são terroristas. Eles são pessoas que lutam apenas pela sua própria exclusividade, nação palestina. Pois é, o Hamas nunca pensou no Estado palestino, eles usam os palestinos como escudo. O alvo do Hamas é não formar um Estado palestino, e sim a exterminação do povo de Deus. E nós temos um governo que enfatiza que a luta do Hamas, apesar de não ser a melhor possível, nem do jeito certo, pelo menos eles estão dando um recado ao mundo. E o que mais importa é que há uma desproporção na resposta de Israel. O que Israel está fazendo é que não é correto para o nosso governo, porque o nosso governo é marcado pela corrupção moral. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se alguém entra na sua casa, você que é cristão, e faz o que o Hamas fez, como é que você responde? Você vai entender Israel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1, que nos últimos dias, fala últimos dias, sobrevirão tempos penosos. Gente, você tem que olhar para o tempo. O que é que está acontecendo? O Espírito Santo diz que nos últimos dias vai ser difícil ser humano, vai ser difícil ser homem. O verso 2 diz que os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemadores. A Bíblia diz que eles serão desobedientes aos pais e serão ingratos aos pais. Eles vão bater nos pais nos últimos dias. Eles usarão os pais como escravos. Eles tomarão os seus dinheiros, eles tomarão os seus benefícios, eles usarão os pais e eles serão desobedientes. O verso 3 diz que eles serão uma geração sem amor, incapaz de perdoar, coração endurecido, enraivecido, nervoso, orgulhoso, incapaz de perdoar, porque me fez mal, pisou no meu calo, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu.
Nos últimos dias, o verso 4 diz que eles serão traidores, inconsequentes, ou seja, não sentirão o peso da traição. Eu vou trair e não quero nem saber. Eu sou irresponsável, inconsequente. Eu serei mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Esse é o tempo que esta geração está vivendo. Essa geração é apática. Essa geração é fraca. Essa geração é a geração shopping center, consumista. Nós queremos o tênis de marca, a camisa da marca, o carro da marca, o sapato da marca. Nós queremos tudo aquilo que daqui a pouco vai passar. E nós não medimos esforços para ter isso desde que venha para as minhas mãos, desde que eu possua. É uma geração consumista que não sabe o valor do trabalho, não é forte para o trabalho. É uma geração que muitos dizem, especialistas aí, geração Nutella, que não aguenta o tranco. É a geração que a gente já falou aqui, a geração, como é que chama aquele dinossauro gigante mesmo? Como é? Você aprendeu, irmã. A geração Tiranossauro Rex. Qual que é a geração Tiranossauro Rex? É aquela violenta, faz barulho, come, machuca todo mundo, mas o bracinho é curto, não trabalha nem a pau. A geração Tiranossauro Rex fala alto e produz nada, produz pouco. O bracinho é assim, mas machuca. É a geração que mais machuca. Nós estamos vivendo o tempo de apatia, gente sem força. Você fala para ele, por que você não vai para a igreja? Eu não tive vontade. Por que você não foi? Sabe o que é? Choveu. Você é feito de açúcar? Mais ou menos. Mas por que você não foi? É uma geração que enxuga gelo, é uma geração que não sai do lugar, é sem sal, sem força, sem vida. Ela não se sacrifica, ela não paga o preço, ela não tem nem vontade de viver. Qualquer coisa que acontece nessa geração, ela diz assim, Deus me mata, Deus, está tão difícil a minha vida, eu quero morrer. Quer morrer? Tem um pontilhão ali, tem um viaduto, vai lá e se joga. Por que você quer morrer, mas quer que Deus seja o assassino? Ele é o doador da vida, não da morte. É uma geração apática, uma geração que não olha para o horizonte, uma geração que não está olhando os acontecimentos, uma geração que não está discernindo, é uma geração apóstata. Sabe o que é apostasia? Fala assim, divórcio. É separada de Deus, é uma geração que começou com tudo, depois vieram as coisas, os prazeres, as facilidades, os bens, e Deus foi trocado. É uma geração que qualquer coisa que aconteça, já diz, olha, eu já estive lá, eu já frequentei a igreja, já sei como é, sei a liturgia, eu sei tudo que acontece na igreja. Quer saber, eu já participei de tantos cultos, que eu faria um culto de tanto que eu já sei como é um culto a Deus. Mas é uma geração que não percebeu, que já apostatou, que já se separou, que já se desviou, que já se divorciou de Deus, só não assinou ainda, porque o sangue, ninguém apaga essa marca, mas ela está tão distante de Deus quanto um perdido. Ele está tão longe de Deus como aquele que hoje tem o seu caminho marcado para o inferno. São pessoas que estão hoje longe do Senhor, rompidos com o Senhor. E para piorar toda essa situação, nós estamos vivendo tempos onde, ao invés de reconhecermos o sacrifício de Jesus lá no Calvário, o sangue derramado, o preço pago pela minha e a sua vida, nós começamos a colocar os olhos no objeto de fé. Objeto de fé? O que é um objeto de fé? Isso pode ser um objeto de fé. Os lenços e os aventais de Paulo, de Pedro curavam. O poder continua lá.
A honra, a glória, o louvor, o domínio continuam lá, mas eu estou focado no objeto de fé. Então os nossos púlpitos não pregam mais a palavra, a gente prega objeto de fé. Eu desvio os olhos do Calvário, eu desvio os olhos do sangue derramado e eu coloco no avental. Jesus pode ir para a cruz, contanto que ele deixe a sua túnica, porque a túnica cura, a túnica me dá dinheiro, a túnica faz o povo ofertar, a túnica faz o milagre, e nós nem estamos aí com o Jesus que foi morto, nós queremos a túnica, nós queremos a água ungida, nós queremos aqui o copo de água ungido, nós queremos a flor comigo ninguém pode, lá no canto de casa, é uma feitiçaria evangélica, nós queremos jogar sal grosso, é só orar, nós acreditamos mais no óleo ungido do que no poder de Deus, na própria oração, nós acreditamos que colocar uma ferradura atrás da porta me traz prosperidade, usamos um chaveirinho, um amuleto de pé de coelho, para dar sorte, e aí ninguém pensa que se isso desse sorte, o coelho não perderia o pé, mas ele perdeu, e nós nos apegamos a um crucifixo, andamos com ele, falamos que somos cristãos, e estamos mistificando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder está nele, nunca sairá dele. Eu desvio porque eu sou esperto, eu quero abrir uma igreja, não para que as pessoas sejam salvas, mas para que eu fique rico em cima da necessidade deles. E o povo não está discernindo, e os templos estão abarrotados atrás da feitiçaria, só que agora ela é evangélica. É uma feitiçaria que a gente cria. Eu consigo trazer sincretismo religioso, e com isso o povo fica desviado. Você só prospera se você fizer a campanha. Você só é curado se fizer a campanha de fé. Só que na campanha de fé você tem que pagar. Nunca vi Jesus cobrando um centavo. Os nossos púlpitos não pregam mais as boas novas de salvação. Nós estamos desviados. A maior parte das nossas mensagens são de autoajuda, são marketing puro, para você comprar ações no reino e ter direito a ser visitado por Deus ou receber milagres de Deus. Eles estão obrigando, incitam pessoas a doações. É troca. São tempos perigosos que estamos vivendo e não estamos percebendo, meu povo. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: você já teve um déjà vu? Fala assim: você já viu isso acontecer? Tem certeza que você nunca viu? Eu vou dizer que você já viu o déjà vu que eu falei aqui. Em João capítulo 2, versos 13 a 22, fala da fúria de Jesus quando ele chega no templo, na casa do pai dele, no local de oração, e eles estão fazendo comércio com o nome do Pai. Você já viu esse déjà vu? Sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele fez um azorrague de cordas, e ele chicoteou todo mundo, expulsou todo mundo, jogou as mesas dos cambistas, os que negociavam, os que faziam negócios em nome de Deus e se enriqueciam. Vira para alguém que está do seu lado e diga: a igreja que você escolher para frequentar vai te dar um destino, e pode não ser em direção a Deus. Quem não souber discernir o tempo ficará nessas igrejas pagando pedágios. Vai aprender mais sobre o poder de Satanás do que sobre o poder de Deus. Esse é o ponto. Estamos vivendo tempos de ignorância. Fala comigo assim: não acredito. Fala: eu não sou nem um pouco. Alguém já te chamou de ignorante? Sou ignorante. Eu não.
Quem é ignorante aí? Quem é ignorante? Fala agora. Se é homem, fala na minha cara quem é ignorante. Não, sou eu que chamei. Né, seu ignorante? Não é assim? Fale para o ignorante que ele não é ignorante. Estamos vivendo tempos de ignorância. Eu vi uma vez sacrifícios de animais. A pessoa fez um sacrifício, arrancou a cabeça do bode e bebeu. Glá, 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 glá. Tempos de ignorância. Eu vi pessoas consultando os mortos. Alguém que foi para uma mesa, deu as mãos e começou a chamar o pai que já havia morrido há muito tempo. Eu já vi pessoas andarem descalças, em transe, em cima de cacos de vidro e nada acontecer. Eu vi uma mulher em um bar, ela sobrevivia de apostas. Ela bebia em uma golada, uma garrafa inteira de 51, sem tirar, e ela não ficava bêbada. Todos os homens que disputavam com ela perdiam a aposta e ela sobrevivia desse dinheiro. Eu vi uma família, uma mulher, um casamento que se desfez na Umbanda, onde o marido recebia a entidade. E ele dançava, quando ele estava incorporado, ele dançava com a suposta noiva. E os dois dançando, eles depois mantinham relações sexuais. A mulher foi questionar, ele disse, eu estou incorporado, eu tenho que fazer o que a entidade manda, e tudo mais. E o casamento se acabou, e os dois foram viver juntos. Aquele que estava possuído, agora também adotou a noiva como esposa. E o casamento se acabou. Estamos vivendo tempos de ignorância. Eu vi pessoas, tio Chico veio aqui, deu testemunho, foi um dos maiores bruxos do Brasil. Palavras dele, ele falou na cozinha da casa da minha mãe. Nós estávamos almoçando juntos. Ele disse que um dia Satanás chamou ele para manter relações sexuais com ele. Ele também era pai de santo. E ele disse, Rinaldo, todo pai de santo tem que deixar o corpo à disposição do diabo. E eu deixei o meu. Satanás incorporou num bode. E ele veio e esse bode manteve relações sexuais comigo. Depois que terminou, Satanás pediu a minha filha e disse, sacrifique ela a mim, para eu te dar o que você quer, eu vou te dar todo o poder que você precisa nesse mundo, sacrifica ela a mim. Eu fui, matei minha filha, depois eu assei, eu esquartejei, assei e comi, pratiquei canibalismo, eu estava em transe. Quando eu voltei, eu vi pedaços da minha filha. Tempos de ignorância pelo poder. A Bíblia diz em 1 de Coríntios 10, 20, que os sacrifícios de sangue que são feitos hoje, não são para Deus, e sim para demônios. Estamos vivendo tempos, fala comigo, de provocação. Provocação da ira de Deus. Nós estamos vivendo tempos onde o inocente paga pelo culpado. Estamos vivendo tempos de demagogia, de mentira, de maldade, de vergonha. Veja se você não tem vergonha. Quem assistiu a CPI de 8 de janeiro aqui, eu assisto tudo. Tudo que é política eu assisto. Nunca gostei de política, mas eu preciso discernir com a boca. Eu preciso discernir. Eu preciso saber para onde, que rumo, que lugar meu país está indo, quem encabeça essa nação, quem é que orienta ele. Eu preciso saber se é Deus ou é o diabo. Quando eu vi a CPI, quando eu vi tanta demagogia, tanta mentira, o STF formou uma maioria ali para julgar os atos golpistas, segundo eles, de 8 de janeiro, e os primeiros que foram condenados, pasmem, eles foram condenados, foram aplicados as penas de 17 anos de prisão. Agora, quem são esses terroristas? Eu vou dizer quem são.
pessoas que eram pedreiros, aposentados, professores, motoboys, donas de casa e avós, muitos avós, mas avós, o que elas queriam? Não está acabando supostamente a vida, o que elas estavam fazendo ali? Elas estavam protestando por eleições justas, transparentes, com voto impresso e sem manipulação de urnas. Só isso! E eu estou vivendo esses tempos de provocação da ira de Deus. O culpado fica livre e viaja pelo mundo inteiro. E o inocente fica preso, com tornozeleiras, manchado para a sociedade. Você não enxerga isso? Claro que você enxerga. Você só não tem coragem de falar, porque alguém está pagando lá atrás das grades por ter falado. Estamos vivendo tempos onde 80% dos brasileiros estão gritando contra esse governo e dizendo: nós não queremos aborto, não queremos ideologia de gênero, não queremos as drogas, liberação das drogas, nós não queremos pedofilia, mas nós estamos sendo engolidos. O tempo está sendo ditado pelo reino das trevas, e a igreja não está discernindo. Daqui a pouco vai ser normal, nós vamos apresentar um novo normal de conceito social, e você não pode falar nada que você é homofóbico, você é genocida. Não, genocidas foi esse governo que muita gente morreu lá, e a imprensa comprada, venal, não noticiou. Esses são os verdadeiros genocidas, e você está deixando passar as notícias, você não está vendo o tempo que está chegando. A palavra de Deus diz que existe um tempo, estamos entrando no tempo de perseguição religiosa. Gente, povo bendito do Senhor, estamos entrando nos tempos onde o inferno vai matar a palavra de Deus. Quando você proibir de falar contra o homossexualismo, contra as drogas, contra aquilo que é mal, contra o assassinato de crianças, contra o aborto, quando você, por leis que provavelmente vão atender a uma pequena demanda, com cunho de até de verdade em algumas coisas, mas o propósito é se voltar contra a palavra. Fecha a igreja quando isso acontecer, porque uma igreja que não pode falar o que Deus mandou falar, ela vai ser perseguida. Estamos entrando em dias que nós não estamos entendendo o tempo, onde a Bíblia está sendo tratada como discurso de ódio. A Bíblia tem narrativa homofóbica. Você não entendeu ainda a gravidade. A perseguição não é a nível cultural ou humano, porque o globalismo exige, não, é contra Deus e a sua palavra. Você nunca mais poderá dizer que Deus proíbe o relacionamento homoafetivo, porque se você disser, você é homofóbico e vai pagar por isso. Estamos vivendo tempos de esfriamento do amor. Ouvi um pastor que ele é favorável a essa questão ideológica, e ele disse o seguinte: os púlpitos destilam sangue contra os homossexuais. Mentira! Eu sou um pastor, eu sei o que meu coração sente. Nunca tive ódio de nenhum homossexual, nunca tive ódio de ninguém que se perdeu na vida. Muito pelo contrário, quando nós pregamos para um espírita, e não porque eu não concordo com ele, eu não prego porque eu o odeio, eu prego porque eu o amo e eu não quero vê-lo no inferno. Quando eu prego para um católico e eu falo sobre a idolatria e tudo que a Bíblia diz, não é porque eu não o amo, não é porque eu o odeio, não é porque eu quero
destruí-lo, mas porque eu o amo, e eu acredito que o coração de Deus bate no meu coração, e eu tento avisá-lo da palavra do caminho correto, assim também como homossexual, quando eu falo com ele, se eu falo algo que o desagrada, não é para lançá-lo no inferno, mas para tirá-lo de lá. O meu desespero pela vida dele é tanto, e ele é tão especial para Deus, que não merecia o lago de fogo. É só isso. Estamos vivendo tempos de esfriamento do amor. O que foi predito pelo próprio Senhor Jesus, nós estamos presenciando. Ninguém ama ninguém. Cada um só ama a si mesmo. A igreja de Atos só prevaleceu sobre todos os outros impérios, porque um ajudou o outro, um socorreu o outro, um repartiu com o outro. Acabou. Estamos vivendo tempos de violências. As facções criminosas aliadas do nosso governo hoje mandam e desmandam no país. Eles vendem drogas quando querem. Eles incendeiam ônibus, carros, eles fazem pedágios, eles tiram o que quiser do povo, eles fazem o que quiser, eles espalham o terror, e esse governo não faz nada, porque esse governo, a sua base moral é corrupta. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: dura esse discurso. Só que nós temos também tempos de mudança. Estamos vivendo os tempos de mudança. Escute, o mundo que você conheceu até antes desse culto, nunca mais vai existir. A nova ordem mundial propôs um prazo, um tempo para a chegada do seu anticristo. O Maitreya da nova era vai chegar. O avatar de síntese vai chegar. E não há como voltar atrás, nós não vamos parar o processo. A Bíblia diz em Lucas 12, 54 a 56, Jesus falou assim: você consegue olhar para o céu e dizer, olha, hoje não vai chover. Tem sol, nuvem, olha que lindo o sol, olha que lindo o dia, hoje não chove. Ou então você olha as nuvens carregadas e você diz, hoje tem temporal. E Jesus fala, hipócrita. Você sabe discernir quando vai chover e quando não vai chover, e você não sabe discernir o que está acontecendo à sua volta. A Bíblia diz em 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 3, que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é isso? Não suportarão quem fala a verdade de Deus, vamos matá-lo. Não suportarão a sã doutrina, a Bíblia diz, eles sentirão coceiras, comichões nos ouvidos, os seus ouvidos vão se irritar só com o som da voz desse pastor, eles não conseguirão ouvir, o ódio tomará conta dos seus corações, eles procurarão mestres que falem de acordo com a sua vontade, eles vão procurar pessoas que se identifiquem com eles, vamos nos associar a eles e vamos odiar o resto, eles recusarão ouvir a verdade, porque eles serão intolerantes contra a verdade, e a mentira, segundo disse Isaías, vai virar verdade nos últimos dias, e a verdade de Deus, o inimigo vai tornar em mentira na vida dos homens, e os homens acreditarão nela, eles ficarão raivosos, se levantarão através das leis, dos governos, pautados na polícia, no exército, e vai tomar conta dos corações. Você precisa discernir o tempo. Eu não posso morrer antes de te contar isso. Porque esse é o tempo que Deus me deu. Fala e não te cales. Deixa o resto comigo. Sabe o que é um sofisma? Sofisma, fala sofisma. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Fala de novo. Sofisma é uma mentira
com forma, com jeito, com aparência, com cara de verdade. Agora imagina quando alguém joga um sofisma no ventilador, na nação brasileira. E esse sofisma, essa ideia começa a se multiplicar através de leis. Essas leis vão nos obrigar a olhar os princípios e negociá-los. Aquilo que Deus falou começa a perder força porque entrou dentro de nós, fala um sofisma. E eu começo a quebrar princípios que meus pais, meus avós, a Bíblia me ensinou, e eu começo a quebrar, porque essa ideia começa a se multiplicar. Ela tem um fundo de verdade, mas ela está totalmente vestida de mentira. A primeira hipótese, ideia, o primeiro embate, confronto meu, intelectual, eu digo, isso é mentira, isso não é verdade, isso é uma pegadinha, isso aí é para me enganar, eu sei do que estou falando, o primeiro só, depois a continuidade daquilo vai me fazendo acreditar naquilo, e de repente eu me conformo com aquilo, e quando eu me conformo, aquilo entra no meu coração, e aquela mentira começa a se estabelecer como verdade, e quando ela se estabelece como verdade, até o justo, o escolhido é enganado. O inimigo, ele é expert em fazer com que uma verdade se torne uma mentira. Quando a Bíblia diz assim que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados, o que é que você acha que ele vai fazer? Gente, está aqui a verdade, está aqui a mentira é minha, a verdade é dele. Então, não acreditem mais na verdade, acreditem só na mentira. Você acha que é assim? Não. Ele vai dar um jeito de fazer uma mentira se tornar para você uma. É assim que o escolhido cai. É assim que o justo cai. E você dá a vida por isso, porque você começa a acreditar naquilo como verdade. Você se torna um militante disso. Você mata o outro por isso. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu estou com tanto dó de você hoje. Fala assim, por que você veio para a igreja hoje? Fala, você está ouvindo coisas duras para você. Fala, eu não, eu estou de boa. Estou de boa. Se houver uma forma de fazer isso a nível mundial, então o mundo todo poderá receber do mesmo conceito. Deixa eu falar algo aqui rápido para você. Entrou o sofisma no planeta e vocês não perceberam. Em dezembro do ano passado, entrou o ChatGPT. Só nos primeiros 6 meses, tem mais de 100 milhões de usuários. E o que é o ChatGPT? Fala assim, inteligência artificial. Deixa eu contar para você um pouquinho, eu vou tentar. Ela tem o poder, nas suas ferramentas, de criar. Uma máquina agrícola hoje, ela tira o trabalho braçal de 100 homens. Uma só máquina. A inteligência artificial vai governar o mundo daqui para frente. Os trabalhos que conhecemos hoje, a maioria deles vão ser extintos, porque serão trocados pela inteligência artificial. Cirurgias do coração serão feitas por robôs. Atendimentos serão online. Tudo que é físico, que edifício físico vai perder, vai se tornar obsoleto. Porque a ordem será diminuir gastos, ganhar mais, prosperar, e a visão de venda que vocês têm hoje, onde você vai de porta em porta vendendo, é muito oneroso, cansativo e é muito gasto.
É muita saliva que se gasta. Você vai aprender com a inteligência artificial as ferramentas para entrar naquela casa sem ser convidado. Você vai entrar lá, ele vai clicar e vai receber você e vai ouvir o que você tem na cabeça, sem você precisar aparecer. O chat GPT já entrou na igreja. Na Alemanha, um culto foi feito alguns meses atrás para 300 pessoas através do chat GPT. O que é esse chat? É um chat que pela inteligência artificial já tirou da Bíblia todos os rótulos homofóbicos, tirou todos os conceitos de violência, tudo que Deus proíbe, todo o conceito de pecado, de culpa e de arrependimento. O chat GPT tem uma capacidade de memória de tudo que já existiu no planeta e foi publicado, onde ele reúne informações em questões de minutos e faz uma pregação que você nunca ouviu na vida, porque ela é voltada para aquele que a direciona. Se ele disser, eu quero que nessa pregação o povo se alegre, o povo prospere, o povo tenha sucesso, então em questão de minutos o chat faz uma busca completa pela sua memória e libera através de um avatar. O que é um avatar? Um bonequinho. A igreja vê um bonequinho com a minha voz no telão, ouvindo o sermão direcionado por quem acessou o chat GPT. Não está entendendo? Estou vendo fumacinha saindo de um monte de cabeças. Mas isso não é bom? Não. É um sofisma. É uma ferramenta para pegar você, povo de Deus. Você vai ficar ouvindo o dia inteiro sobre prosperidade. Você nunca vai ouvir sobre renúncia, porque não tem. Você nunca vai ouvir sobre arrependimento, porque não tem. Você nunca vai ouvir sobre pecado, porque não terá mais pecado. O chat não te, e só te dá coisa boa. Tudo aquilo que é homofóbico, tudo aquilo que é genocida, tudo aquilo que desagrega, nós vamos tirar. A linguagem é artificial e os escolhidos vão sendo engolidos. Vira para alguém que está do seu lado e fale assim: desperta. Diga, você veio aqui porque você precisa acordar. O chat GPT trará mestres segundo o seu próprio coração, com mensagens artificiais apoiadas em um multibanco de memórias, calculando os ensinos, os discursos, em minutos ele, de acordo com as necessidades humanas solicitadas naquela reunião, um robô replicará na íntegra essa informação através de um avatar. Um bonequinho, um menininho bonitinho, uma menininha graciosa, ela vai falar com você a palavra de Deus. Haverá pregações sobre igualdade, dinheiro, sobre sucesso, aceitação, amor, mas sem nenhuma transformação, porque a inteligência artificial já restringiu. E cuidado com as Bíblias que vocês vão comprar daqui para frente, porque já estão sendo impressas as Bíblias sem as referências, sem o discurso de ódio, a vingança, a morte. As Bíblias que estão sendo editadas hoje, tomem cuidado quando for comprar uma Bíblia. Quem tem Bíblia antiga está pautado. Quem não tem, vai ralar um pouco. Cuidado. E o chat GPT, através de um avatar que é um robô, ele está programado com milhares de frases e sermões por minuto para seduzir, enganar e doutrinar. Fala.
os escolhidos.